Boa noite, alunos. Vamos já iniciar nossa primeira aula de geografia. Juntamente com ela, nós teremos a nossa primeira atividade, ok? O assunto que nós vamos trabalhar hoje vai ser Estado, Nação, Território e País. Nós vamos ver alguns conceitos básicos e o que é que a gente vai observar aqui, olha. No mapa mundi que nós encontramos nos livros didáticos hoje, nós temos essa configuração formada aproximadamente por 190 países independentes, mas esse mapa ele não é imutável. O que quer dizer isso? Ele pode mudar a qualquer momento. Então, tanto países que existem podem deixar de existir e passar a ser extintos, como também países que não existem poderão passar a existir. E geralmente o surgimento ou o fim de algum país é fruto de conflitos, né? Então, a partir de guerras é que vai haver essas modificações. Vamos ver aqui o primeiro conceito, que é Estado. Então, o que vem a ser Estado? É a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Ou seja, é o conjunto de instituições, juntamente com seus funcionários, né, que organizam e administram a sociedade. Infelizmente, nós não conseguimos viver em sociedade sem que haja a presença desse Estado, que seriam as leis controladoras. Então, o Estado seria essa organização, né, política juntamente com o ordenamento jurídico. Na nossa lei principal, nós temos a Constituição como principal documento que rege o que é correto e o que é errado aqui no Brasil. E quando ele fala aqui também de algumas instituições, nós temos 3 poderes que vão ajudar esse Estado a controlar a nossa sociedade: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Um outro item muito interessante que a gente precisa trabalhar é o termo nação. Então, o que vem a ser nação? É um coletivo humano com características comuns, ou seja, um povo que fala a mesma língua, que possui as mesmas tradições, costumes, religiões e que eles estão ligados por laços históricos ou culturais. Então, necessariamente, para que haja uma nação, não precisa ter um território. Basta que tenha um coletivo de pessoas que tenham algo em comum que ligue elas, ok? Um outro conceito que nós temos aqui é em relação ao povo curdo. O povo curdo, ele é considerado uma nação. No entanto, eles não possuem um território próprio. Então, é um grupo de pessoas que eles ficam lá entre o território do Iraque, Irã, Síria e a Turquia, lá no Oriente Médio, e que eles almejam a sua independência. Então, é um grupo de pessoas que possui culturas em comum, a religião, a língua em comum, mas não tem o seu território próprio. Mas mesmo assim, sem ter o território, eles podem sim ser considerados nação. Um exemplo muito comum do termo nação é quando a gente trabalha com times de futebol, né? Então, quando nós falamos assim, a nação vascaína ou a nação flamenguista, é um grupo de pessoas que tem algo em comum. Nesse caso, torcer pelo Flamengo ou torcer pelo Vasco. Mas necessariamente nenhuma dessas torcidas precisa ter um estádio, né, para que eles venham a ser uma nação. Então, mesmo sem ter um estádio de futebol para treinar do seu próprio time, ele pode sim ser considerado uma nação, porque possuem algo em comum. Nesse caso, torcer pelo mesmo time, certo? Só para vocês diferenciarem a diferença entre nação e o território, que a gente vai ver agora. O território seria a base física, a área concreta do Estado. É nesse território que o Estado exerce sua soberania. Então, no caso do território brasileiro, né, ele tem uma área que pertence ao Brasil, com suas leis próprias, e que a gente não depende de interferência de nenhum outro país. Quando nós éramos colônia, sim, o Brasil, né, era um território de Portugal. Mas ao nos tornarmos independentes, então nós temos hoje o território brasileiro independente de outro país. E esse território, geralmente, ele é delimitado por fronteiras políticas, que são linhas, né, marcos, que separam um país do outro. E nós temos dois tipos de fronteiras. Nós temos a fronteira continental, né? E nós temos as fronteiras marítimas, que seria a área que é banhada pelo continente com outro país e a área que é banhada pelo mar, nesse caso no nosso Brasil, pelo Oceano Atlântico. Mas existem também solos que são continentais e solos insulares, que diz respeito, no caso, à água, né, relacionada às ilhas. Então, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha,
ele pertence ao estado da Paraíba e é uma área, um território, porque é uma área física com delimitações e limites que pertence a um estado brasileiro. Além dessas áreas que são a área marítima e a área continental, o subsolo, como também o espaço aéreo, eles também pertencem a esse país que tem a sua autonomia. No caso do Brasil, nós temos o território aéreo, o território marítimo, o território continental, como também o subsolo. Tudo aquilo que se encontra abaixo do solo pertence ao Estado, certo? Um outro conceito é país. Então, país é... Como é que a gente pode definir o termo país, né? Como um território politicamente delimitado por fronteiras, com unidades políticas administrativas. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos 26 estados. Então, seriam as nossas unidades federativas. E habitado por uma comunidade que, nesse caso, é a nação, que ela vai ter uma história própria representada. Eu vou colocar aqui uma imagem, né, que ela vai mostrar qual a diferença, né, de um para outro. Então, vocês vão observar aqui, eu vou colocar o símbolozinho, nós temos aqui o povo, que são as pessoas, né, ou também, no caso, né, um grupo de seres que estão em um determinado local, mas a sua cultura, aquilo que eles acreditam, tudo aquilo que eles construíram, que eles criaram, mais o seu território. Isso aqui tudo vai formar a nação. Essa nação, que é justamente o povo com sua cultura, ok? Mais esse território, juntamente com o governo, que seria as leis, aquilo que vai ordenar a nossa sociedade, vai formar um Estado-nação. Então, Estado-nação é um país onde ele é delimitado, possuindo autonomia, independente de outro país, mas que nele exista as pessoas, que é o povo, também chamado de nação, além de sua cultura. Então, veja aqui que no território brasileiro nós temos tudo isso. Então, o Brasil é considerado um Estado-nação, tá certo, pessoal? Agora, nós temos aqui o país, que seria mais no aspecto físico. Quando a gente fala de país, Brasil, a gente fala mais desse limite aqui, desse formato. Como também tem outra denominação que é Estado. Então, quando a gente fala de Estado, estamos mais falando dos aspectos políticos, administrativos, em termos de organização. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu vou estar passando uma atividade pelo Google Formulário e vocês irão responder e automaticamente já enviam para mim. Qualquer dúvida, entre em contato no privado.